Bora lá, meu povo, continuando nossa vida, capítulo 31, Teorema de Tales e semelhança de triângulos. Se a gente for parar para pensar, na verdade, os dois se assemelham muito. O que diferencia um do outro é que, no caso do Teorema de Tales, a gente não tem a formação de triângulos e, como consequência natural, a gente não trabalha com os três segmentos horizontais. Mas o que ele diz? Ele diz que cada transversal gera, quando cruza as paralelas, segmentos de reta. Os segmentos formados em uma transversal são proporcionais aos seus correspondentes na outra, ou seja, proporcionais aos que estão na mesma posição que ele na outra transversal. Então, nesse caso, AB sobre a linha B', BC sobre B', C', AC sobre a linha C', cada uma dessas frações resulta na chamada constante de proporcionalidade. Já a ideia da semelhança de triângulos nada mais é do que você pegar aquelas duas transversais e prolongar. E aí você percebe que os três triângulos PAA', PBB' e PCC' são semelhantes. Ué, Rodrigo, mas por que eles são semelhantes? Se a gente olha bem de perto, a gente percebe que o ângulo P é o mesmo dos três, todos eles têm um ângulo que eu marquei com um tracinho vermelho e todos eles têm um ângulo que eu marquei com um tracinho azul. E como consequência natural, os lados desses três triângulos são proporcionais entre si. Ou seja, por exemplo, PA está para PB, assim como PA' está para PB', assim como AA' está para BB'. E a minha dica é que vocês procurem os ângulos que tenham a mesma medida. Ao encontrar os ângulos de mesma medida, você vai encontrar, consequentemente, quais são os lados proporcionais. Por fim, mas não menos importante, existe uma ideia de semelhança muito importante, que é a lógica de que, se eu tenho dois triângulos semelhantes, as áreas deles também têm uma semelhança. Então, repara que eu tenho um triângulo Azinho, Bzinho, Czinho, com altura Hzinho, K vezes A, K vezes B, K vezes C, com altura H vezes a mesma constante de proporcionalidade. Então, se eu faço a área do grande dividido pela área do pequeno, base vezes altura sobre 2, base vezes altura sobre 2. Simplificando, eu descubro que a relação entre as áreas é a constante elevada ao quadrado. E isso é o que acontece. Se dois triângulos são semelhantes numa razão K, as áreas são semelhantes numa razão K elevada ao quadrado. E, para terça-feira, os exercícios desse capítulo número 31. Tá beleza, meu povo? Até lá, então. Bom final de semana.